Boa tarde a todas e a todos. Estaremos agora dando início à segunda etapa do nosso programa Bahia no Clima, com o seminário online Preparando Aracatu para as Mudanças Climáticas. Agradecemos a todas e a todos. Eu sou Letícia Moura e, junto com o idealizador do projeto, Virgílio Machado, estou coordenadora do Bahia no Clima. O nosso roteiro hoje conta com a abertura, com a participação de autoridades, representantes do município de Aracatu, a presença do representante do nosso patrocinador, Bahia Gás, do senhor José Alves Galindo Júnior. Teremos depois a caracterização do município, com Gerson Lopes Coqueiro Júnior, a nossa palestra sobre mudanças climáticas e alguns dados do município de Aracatu, feita por Virgílio Machado, e, posteriormente, a mesa redonda com o secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Aracatu, senhor Robério Virgem Aires, também com a presença do senhor Samuel Rocha Santos, agrônomo. Estamos esperando a participação da professora Regina Morim, ainda a ser confirmada, e pedimos a todas e a todos que permaneçam com seus microfones desligados, para que a gente tenha uma ótima experiência no evento. Desejamos a todos um excelente evento. Virgílio, por favor, com você. Bom dia não, boa tarde Aracatu, boa tarde a todas as pessoas presentes. Como eu vou ter um tempo longo de fala, eu gostaria de primeiramente passar para a gente já iniciar a abertura e passar a fala para o secretário Robério Aires. Secretário, por favor, a fala está contigo. Hoje, para nós aqui em Aracatu, é um dia festivo. Para nós, o dia amanheceu mais bonito, o céu mais aberto, um vento fresco, o sol parece sorrir, nesse início de primavera, onde nós todos somos abençoados e abençoadas pelo Criador, a quem nesse momento nós louvamos, dizendo: onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm e todo o povo te diz amém. Esse momento para nós é um momento muito importante para nós aqui de Aracatu, principalmente a nossa Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Participamos de todos os que foram apresentados no conjunto da Bahia no Clima, que tiveram como propósito colaborar com os municípios na preparação para a mudança climática. Virgílio Machado, pesquisador em Ecologia Aplicada, Gestão Ambiental pela UFBA, Letícia Moura, mestre da UFBA em Engenharia Universal, com foco em tecnologias limpas, representantes dos municípios selecionados, parceiros como a Taoca, Cultura Ambiental, do Fórum Clima Salvador, o patrocinador Bahia Gás, o governo do estado da Bahia. Também, nesse momento, os alunos e coordenadores da Escola Coronel Cândido Silveira Santos, Escola Estadual aqui de Aracatu, representantes da Secretaria de Educação, Assistência Social, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, da Administração, Associação e demais pessoas, companheiros e companheiras de trabalho. Bem-vindos e bem-vindas. Nossa gratidão
ao esforço e à luta de cada um e de cada uma de vocês pelo aprimoramento, o zelo e o cuidado para impulsionar essa grande máquina que somos todos nós, para que possamos atingir o maior número de outras pessoas na convivência com o semiárido e na preservação ambiental. A todos o meu muito obrigado, em nome dessa secretaria deste município. Uma boa tarde e sucesso para todos nós. A conexão da Letícia caiu. Deixa eu ver se ela já está retornando para retomar a mediação. Caso contrário, eu assumo aqui até que ela possa voltar. Só aguardar só um segundinho. Gerson, você também está conectado. Letícia, acho que voltou. Pronto. Desculpem, vamos agora passar a palavra ao representante da Bahia Gás, o senhor José Carlos Alves Galindo Júnior, ele que é gerente de segurança, meio ambiente e saúde da Bahia Gás. Seja bem-vindo, senhor José Carlos. Está com o senhor a palavra. Boa tarde. Boa tarde, gente. Para nós aqui da companhia é uma satisfação muito grande, né, estar participando aí, tendo um apoio a esse importante projeto, não só no âmbito do Estado, né, mas no âmbito, vamos dizer assim, global, né? Essa temática há algum tempo já vem sendo debatida, discutida e ações efetivas sendo buscadas e implementadas, mas sabemos ainda do caminho que temos a percorrer. Iniciativas como esta, parabenizar aí a prefeitura por ingressar no programa, acreditar, né, ingressar. Esperamos que nos próximos anos aí todo o Estado esteja engajado nessa temática e com esse programa aqui bastante interessante e que a companhia abraçou, né? Aqui internamente também nós temos nossas ações de implantação do nosso programa de gerenciamento de emissões, também com base nas emissões evitadas, né, a partir do momento que se substitui os demais combustíveis pelo gás natural. Isso tem um ganho ambiental representativo. A gente esse ano já implementou uma calculadora aí que fazendo como é que diz, comparações, né, com outros combustíveis e o quanto a contribuição da companhia para a emissão, né, dos gases aí de efeito estufa. Então, reforçando, parabenizando a prefeitura por estar ingressando nesse programa, está dando esse pontapé inicial hoje, parabenizar aí ao Virgílio e a Letícia também, e a equipe, né, e aos demais participantes, também ao secretário, né, que está aí na companhia do grupo, fazendo essa abertura. Parabéns, secretário, aí, agradecer, e uma satisfação nossa estar fazendo parte desse projeto. Isso aí, estamos aqui à disposição. Muito obrigada, senhor José Carlos. Para nós foi realmente um motivo de grande satisfação ter sido escolhido neste edital. Nós entendemos que é uma importância muito grande para todos os municípios e vamos em frente. Agora nós teremos a participação de Gerson. Só um minuto. Me desculpem, mas com essa queda de internet eu perdi alguns dados, mas estou aqui. Agora teremos a participação de Gerson Lopes Coqueiro Júnior, que é auxiliar administrativo da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, que trará para nós, então, a caracterização de Aracatu. Gerson, é com você. Boa tarde, consegue me ouvir?
Sim, estamos te Sim. ouvindo. Certo. Boa tarde, me chamo Gerson, sou um funcionário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Aracatu. Atualmente curso Ciências Contábeis na UESB, né, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. E aqui agora eu vou trazer um slide para vocês, fazendo uma caracterização de Aracatu, né? Aracatu e suas características. Deixa eu só apresentar aqui. Fico muito feliz de estar aqui, ajudando minha secretaria e estando num projeto tão importante, que é um projeto sobre conscientização sobre as mudanças climáticas e sobre os aspectos climáticos que vêm ocorrendo na Bahia, e especialmente na nossa região, né? Não somente na Bahia, mas no mundo todo. Mas eu acredito que quando nós pensamos em mudanças climáticas, nós pensamos numa pegada mais geral. Então, esse seminário é importante para trazer essa questão para a pegada da nossa região de Aracatu, né? Ao entorno de Aracatu. Então, é fundamental. E vamos lá. Aracatu e suas características. Para quem não conhece nossa cidade, basicamente aí é o ponto da igreja, né? Que é a praça principal. Vamos lá. Em relação à localização do nosso município, ele fica localizado no sudoeste baiano, como aparece no mapa embaixo. Fica a 623 km de Salvador, então é bastante longe de Salvador. E faz divisa com Brumado, Tanhaçu, Caetano, Caraíbas e Maitinga. Nossa região também fica perto de um grande polo, que é Vitória da Conquista. Perto assim, né? Uns 110 quilômetros mais ou menos, não é tão longe, mais ou menos 1 hora de viagem. E a gente fica perto de 2 polos, que é Vitória da Conquista e Brumado. Em relação à nossa economia, nós temos 2 fortes pilares, que é a agricultura e a pecuária. E eu coloquei até a foto desse agricultor plantando, porque basicamente nossa economia é voltada a isso, é voltada à terra, é voltado à agricultura e à pecuária de subsistência, e não aos grandes polos industrializados, né? Aqui em Aracatu nós não contemos indústrias, temos o nosso comércio local, mas também não é um negócio muito grande. Então, nossa agricultura e nossa pecuária aqui, ela é importantíssima. A economia também é um fator cultural da nossa cidade, né? Nós não podemos deixar de falar isso. Basicamente, nossos 2 produtos que são colhidos e são plantados com demandas são melancia e tomate. Em uma pesquisa que eu fiz em 2018 com o secretário da época, uma pesquisa da escola ainda, ele chegou a me comunicar que o tomate é exportado até para fora, o tomate que é plantado aqui é exportado até para fora da Bahia. Então, tem sim uma movimentação aqui na plantação de tomate e melancia que acaba movimentando a economia local. Mas, basicamente, a nossa agricultura é voltada para a terra, plantação de abóbora, plantação de milho, de feijão. Cada casa que você for na roça aqui da nossa cidade, você vai ver uma plantação de alguma coisinha, de uma verdura. Isso é importante e faz uma questão cultural da nossa cidade. Eu também não esqueci de colocar aqui as questões de políticas públicas que nossa secretaria faz como uma ponte, né? Nós ligamos as políticas públicas até os agricultores e até os pecuaristas, né, com o auxiliamento da ADAB, que, se não me engano, até a Aline está aí, que é uma representante da ADAB aqui da nossa cidade de Aracatu, tanto na questão de políticas públicas federais, como o PENAI, como o Garantia Safra, como em questões de políticas públicas municipais, que é questão de carro-pipa, negócio de água, essas coisas, cisternas. E também, quando a gente fala de gado, a nossa economia de gado também é muito forte. Eu coloquei que com a pesquisa feita na nossa secretaria esse ano, constatou que cerca de 2.000 litros de leite são produzidos por dia aqui. E assim como na economia, assim como na agricultura, nós da secretaria também ligamos os produtores às políticas públicas, né? Fazemos esses aconselhamento com os agricultores até chegar nas políticas públicas. E eu coloquei aqui também a colheita de café, que não, a colheita de café não ocorre no nosso município, mas é de incrível importância para a nossa economia local, porque é quando trabalhadores saem do nosso estado, basicamente, procuram estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro para colher café, né, ganhar seu dinheiro e chegar aqui em Aracatu, comprar sua casa, seu carro, então acabam movimentando aqui a colheita de café, que ocorre basicamente nos meses aí de junho, julho, agosto. Aqui eu coloquei algumas imagens
representando a terra mesmo. Aqui até tem um grupo de colheita de mel. E aqui essas outras duas fotos de cima são sobre agricultura, né? O povo vendendo aí suas verduras. Em relação a aspectos sociais, nós temos uma cidade que tem uma diversificação muito impactante em relação a essa questão, né, étnico-racial, especialmente na área da zona rural, que é onde, segundo o IBGE, a maior quantidade de pardos e negros estão localizados na zona rural do município de Aracatu, e a maior parte da população branca está localizada na cidade. Mas a zona rural de Aracatu, a população da zona rural de Aracatu é muito maior do que da zona urbana, muito maior mesmo. Tem um grande forte na zona rural de Aracatu, por ser um país, né, intermunicipal, por ser um país de interior. Nossa zona rural tem uma quantidade de pessoas muito grande, e segundo o IBGE, cerca de 62,81% dessas pessoas da zona rural se consideram pardas e 5,48% se consideram negros. Enquanto na região aqui da zona urbana, 46,41% se consideram pardas e 3,78% se consideram negras. Em relação aos nossos aspectos culturais, temos um grande pacto da igreja, né, da cultura religiosa católica aqui no nosso município, como na maioria dos municípios de interior, né, festas de padroeiro. Aqui também tem a festa de Reisado, que ocorre todo dia 5 de janeiro. Né? Nosso padroeiro aqui é São Pedro, então tem as festas de São Pedro, que ocorre aí todo mês de julho, no começo do mês de julho, mais ou menos, tem a festa de São Pedro, que mudou muito de uns tempos para cá, agora está mais modernizada, né? O município agora faz parte dessa festa, né? O município agora que toma conta, antigamente era a Igreja Católica, hoje é o município que toma conta das festas de São Pedro, e a festa de Reisado também o município pegou para apoiar, e hoje o município também tem grande parte aí, todo dia 5 tem na praça da cidade, monta-se um palco para cantar Reisado. Antigamente isso era feito mais na zona rural, hoje em dia também tem a galera que visita as casas na zona rural, mas hoje na cidade, todo dia 5 tem festa de Reisado, e a prefeitura dá uma contribuição para estar apoiando essas pessoas. E também tem a queimada da Maria Branca, que é um aspecto que, pelo que a gente conhece, só ocorre em Aracatu, que é um show pirotécnico que ocorre todo sábado de festa, né, o segundo dia de festa de São Pedro, que é onde tem uma queima de fogos de artifício na nossa cidade, e tem a queimada da Maria Branca, que nada mais nada menos do que é uma boneca branca, que tem vários fogos ao redor dela e ela vai queimando, e é uma atração muito típica da nossa cidade, que atrai pessoas de fora da nossa cidade. E também, né, tem os famosos comidas típicas. Quem vir na região aqui de Aracatu e não provar o requeijão, não provar um fofão, basicamente não vê na nossa região. É uma questão forte da gente, as comidas típicas, as comidas feitas com umbu, os doces de umbu, né, mousse de umbu, que eu coloquei. Aqui, infelizmente, eu não vou conseguir passar, porque o áudio deu problema, que é Dona Iris e seus relatos, que é basicamente uma veterana da nossa cidade, explicando aí sobre as festas de Reisado, as festas de São Pedro, o Reisados da Mulher, que ela foi uma das embaixadoras, só que infelizmente o áudio não está indo, mas basicamente aqui está a festa de Reisado, a festa de São Pedro e a Maria Branca, que é essa boneca branca aí, e aqui também estão as comidas típicas, que também a gente pode colocar como uma questão econômica, mas mais voltada para a cultura da nossa cidade, pamonha, umbu, geleias, fofão, biscoitos de polvilho. E aqui, em relação aos aspectos geográficos e climáticos, eu vou dar só uma pincelada. Coloquei até um buzeiro florado no fundo, que demonstra bem a nossa região em relação à geografia e à questão climática, a questão aí das plantas e tal. Nossa cidade ela fica no polígono das Secas, na Caatinga, e tem um clima semiárido, como a maioria das cidades da nossa região. Porém, por ser uma cidade consideradamente alta, 740 metros de altitude, nosso clima aqui é mais ameno. Nosso clima aqui, basicamente, pelo dia é um clima muito quente, mas chegada à noite é um clima mais ameno, um clima mais fresco. E em relação à chuva, basicamente só no mês de novembro e dezembro, que é onde chove. O restante dos meses são seco aqui. A presença do frio também, esse ano a gente percebeu que o frio foi muito forte. E basicamente é isso, a apresentação sobre Aracatu. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos dar seguimento aí com o Virgílio
e com o pessoal do Bahia no Clima. Espero que vocês, para quem não é de Aracatu, pelo menos tenha entendido algum aspecto. E para quem quer conhecer mais sobre a nossa cidade, pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, que está no cartaz lá do convite. E é isso aí, muito obrigado. Muito bom, Gerson, muito bom. Parabéns pela apresentação. Acho que todos tivemos uma visão geral bem interessante de Aracatu. Parabéns à cidade sobretudo, os aspectos culturais, pela presença da agricultura familiar. É muito importante esse entendimento, essa apropriação dos aspectos de como a cidade ela se apresenta, das questões sociais e culturais. É importante para que depois vocês possam entender, a partir do entendimento de como a cidade se apresenta, vocês possam utilizar isso, né, como um legado e, a partir disso, utilizar para fazer esse processo de adaptação. Eu vou passar agora para Virgílio, que fará, então, uma palestra sobre mudanças climáticas e trará dados específicos e que estavam disponíveis sobre Aracatu. Virgílio, é com você. Obrigado, Letícia. Obrigado, Gerson, pela apresentação, ter nos apresentado o município de Aracatu. Isso só aumenta a nossa vontade de pessoalmente conhecer. Assim, espero que a gente possa fazer em breve um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, conhecer a população também, enfim. Agradecer também ao pessoal da Bahia Gás, né, apoiadora desse projeto, né, todas as pessoas da Bahia Gás que vêm até os nossos eventos e comentam, é sempre com contribuições muito importantes. Então, também quero agradecer ao secretário também de Aracatu, Bério, que falou aqui com a gente, fez uma apresentação, também uma fala muito boa, né, tão boa quanto a do Galindo, do Bahia Gás. Bom, gente, eu vou fazer uma apresentação aqui, que é né, a gente vai uma discussão inicial sobre mudanças climáticas no contexto de Aracatu, né? Essa é a promessa do projeto. A gente, né, fizemos 10 palestras temáticas ao longo das últimas semanas, né? Que trouxemos especialistas de diversas áreas que estão relacionadas com o aquecimento global. E a segunda etapa, que é essa que se inicia agora com Aracatu, nós vamos estar tratando de mudanças climáticas no contexto de 10 municípios da Bahia, sendo que o primeiro município é Aracatu. Eu vou pedir para a Letícia, mas não só a Letícia, também o Gerson, também que está como anfitrião, ficarem atentos em quem chegar para admitirem, que agora eu não vou poder fazer mais isso, que vou iniciar aqui a palestra. Então, ela é um pouquinho longa a palestra, então no início eu vou dar uma acelerada e depois, a hora que a gente chegar nos dados específicos de Aracatu, aí eu me detenho mais nos slides específicos de Aracatu, tá bom? Virgílio, vou pedir para você me colocar novamente como co-host, porque quando eu caí, eu saí dessa condição. Obrigada. Pronto, feito. Vocês estão vendo a minha tela?
Sim, eu Joia. estou. Joia, maravilha. Então vamos iniciar então essa apresentação sobre mudanças climáticas no contexto de Aracatu. Só um minutinho. Não sei se é a Letícia que está com o áudio aberto. Vamos lá. Bom, organizações envolvidas, a gente já comentou um pouquinho, né? Um projeto do Bahia no Clima, que tem a parceria da TAOC, do Fórum Clima Salvador, e tem um patrocínio da Bahia Gás e do Estado da Bahia. Apoiam também essa iniciativa o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estudos inter e transdisciplinares em ecologia e evolução, eu participo do INCT-INTRI, apoiam também o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, e a ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, né, Seção Bahia. São organizações importantes que apoiam esse projeto, que está em sua primeira edição. Preparando Aracatu para as mudanças climáticas. A ideia, o verbo exatamente, né, no preparando, então é um início, né, algo em movimento, é uma primeira contribuição nossa para o município de Aracatu, que certamente tem já uma preocupação local, tem iniciativas locais, né, o secretário é bastante atento a essas questões, mas o Bahia no Clima, esse projeto, ele vem para dar uma contribuição adicional, né, para trocar também experiências, aprender também com o município, aprender com os agentes e as lideranças do município de Aracatu. Vamos lá. Bom, como tópicos dessa apresentação, eu vou fazer uma rápida retomada sobre mudanças climáticas, tá? Só para todo mundo ficar na mesma página, tratar um pouco das vulnerabilidades do Nordeste, né? Quando a gente trata de um município, a gente precisa pensar em que contexto esse município está inserido, para então, né, pensar nele, porque o contexto, o entorno, influencia muito quando a gente lida, né, quando o tema é mudanças climáticas, quando o tema é ecologia, por exemplo, isso tem uma influência muito grande o entorno sobre o território e vice-versa, né? O território também sobre o entorno. Depois a gente vai tratar rapidamente sobre as vulnerabilidades, algumas vulnerabilidades de Aracatu. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, uma das perguntas principais que a gente faz é quais são as vulnerabilidades do território. Vamos tratar também das emissões de gases de efeito estufa de Aracatu, quanto que o município emite de gás carbônico, de metano, de óxido nitroso. Depois a gente vai falar um pouco sobre a mudança de uso da terra, né, na série histórica de 1985 a 2020, lembrando que é super importante a gente entender como é que está se dando essa ocupação do solo, isso influencia muito em mudanças climáticas, em emissões de gases de efeito estufa, em resiliência do território para lidar com o aquecimento global e por aí vai, né? Vamos fazer uma proposta e eu vou justificar por que a gente vai fazer uma proposta de meta Aracatu carbono zero e recomendações, e na sequência a gente conclui com as recomendações gerais para Aracatu. Bom, passando rapidamente, como eu disse, nessa primeira etapa da apresentação, a gente precisa dar uma acelerada, porque é uma apresentação relativamente longa, né? Vocês viram que são muitos tópicos. Bom, quando a gente trata de riscos planetários, mudanças climáticas é um desses riscos, né? Além desse, tem outros riscos. Esse grupo de cientistas elencou 9 fronteiras planetárias, né, das quais eu quero destacar 2, né, que a gente vai estar tratando bastante aqui. A crise climática e a perda de biodiversidade, né? Então, a erosão de biodiversidade que também está ocorrendo na escala planetária, mas também nas escalas regionais
e locais. Esses são dois grandes problemas que a gente precisa enfrentar e que a gente já ultrapassou as fronteiras seguras para a humanidade, né? Então, além de outras, por exemplo, está aqui a acidificação do solo, né, a crise do ciclo do fósforo e por aí vai. Mas aqui a gente vai tratar um pouquinho da questão da biodiversidade, mas sobretudo da mudanças climáticas. São dois eixos importantes para a gente pensar o planeta Terra e a permanência da vida humana nesse planeta, né? Que hoje, pela primeira vez, nós somos as primeiras gerações que estamos tratando isso como uma questão decisiva, né? Estamos num momento decisivo da espécie humana, porque ela de fato está em risco. Aqui eu gosto de trazer um pouco para a gente entender o tamanho do problema, né? O David Attenborough é um dos naturalistas mais importantes da história, né? Ele hoje tem mais de 90 anos, uma pessoa de extrema importância, e aqui narra um pouco, ele traz um pouco os dados, né, do planeta, cruzando com a história de vida dele, né? Então, lá em 1937, ele ainda era um garoto, e existia 66% da biodiversidade original, né? E a concentração de CO2 na atmosfera estava em 280 ppm. Quando vai para 1954, essa concentração ela já pula para 310, né, porções por milhão, então aumenta já consideravelmente a concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera, e a biodiversidade cai um pouquinho para 64%. Ali em 1960, uma concentração de CO2 em 315 ppm e a biodiversidade cai para 62%. Em 78, já sobe para 335 ppm a concentração, olha já a diferença para 1937, e a biodiversidade tem uma queda bastante acentuada. Em 1997, sobe para 360 ppm e a biodiversidade cai para 46%, e chegando em 2020 para preocupantes 415 ppm de concentração de gases do efeito estufa e a biodiversidade em 35%. Então, ao mesmo tempo em que, olha o tamanho da nossa pegada ecológica, né? Da nossa presença, o nosso modo de vida e de desenvolvimento, de crescimento econômico. Ao mesmo tempo em que nós estamos jogando uma quantidade alarmante de gases do efeito estufa na atmosfera, a biodiversidade está sendo reduzida dramaticamente. Passando para o próximo. Aqui eu vou fazer uma rápida retomada, né, do que é essa concentração, o que essa concentração de gases do efeito estufa provoca, o que está acontecendo, né? O que é o aquecimento global, o que é o efeito estufa. Então, aqui a imagem, né, a radiação solar, né, o nosso sol de todo dia, chegando, passando pela atmosfera, né, e batendo na Terra. Então, esse é um evento natural e bem-vindo, né? A maior parte dessa radiação ela é absorvida pela Terra, né? E aquece a Terra. E uma parte dessa irradiação infravermelho, que uma parte está saindo e uma parte é aprisionada pela atmosfera. Isso é um efeito natural, né? Então, o efeito estufa, digamos assim, ele é um evento natural, porque a atmosfera ela retém, de fato, uma parte desse calor. Mas uma parte importante ela é irradiada, ela, né, sai da atmosfera e, portanto, não é todo o calor que fica na Terra. Mas com o aumento da concentração, né, dos gases do efeito estufa, né, então esses gases estão tornando essa camada da atmosfera mais densa, o que está acontecendo é que uma parte maior de calor está sendo retido, né? E isso é o efeito estufa.
Tá? Então, é isso exatamente que está acontecendo. Essa aqui são mapas de calor que a NASA registrou. Esse é um vídeo que dá para achar com facilidade no Google. Eu também não quis colocar o vídeo para não correr o risco de travar, mas olha ali em 1881 como que foi a captação de calor, imagens de calor, e olha ali entre 2010 e 2014, né? Como a Terra está aquecendo de uma forma super acelerada. Esse vídeo de 30 segundos mostra isso de uma forma muito didática, vale a pena buscar para quem fica curioso. E quais são as fontes desses gases, né? Esses gases do efeito estufa? De onde que eles estão saindo? E aqui são as atividades humanas, né? As maiores fontes dos gases do efeito estufa via atividades humanas. Então tem, por exemplo, transporte aéreo, emite muito, né? Produção de petróleo, obviamente, queimada de florestas, transporte terrestre também, aterros sanitários. Salvador, por exemplo, é o 5º município do Brasil que mais emite por resíduos, né, pelo setor de resíduos. Queima de plantações, agricultura industrial, usinas de energia a carvão, processos industriais, mineração de carvão e o degelo do permafrost, né? Então, o derretimento das calotas também emite gases do efeito estufa. Então, essas são as fontes de gases, né? Coloquei a agricultura industrial também, né? Essas são as fontes principais de emissões de gases do efeito estufa que estão causando o nosso problema. Então, quais são os países que mais contribuíram com emissões no acumulado, desde 1850? Estados Unidos, China, Rússia, Brasil e Indonésia, né, com Estados Unidos aí bastante à frente no acumulado. Se a gente considerar só a emissão, por exemplo, de 2020, 2019, as mais recentes, China é quem mais emite hoje na Terra, mas no acumulado é os Estados Unidos. E o Brasil aí também entre os países mais emissores, né, com as maiores emissões. E aqui uma notícia, né? Bom, tudo bem, então a gente está lidando com todas essas questões, mas como é que está a movimentação política mundial? Bom, o Biden, ele ganhou a presidência nos Estados Unidos com a promessa de ter uma atuação inédita dos Estados Unidos para dar conta de parte, pelo menos, do problema, né? Então, já até 2030, ele jogou uma meta de cortar 50% das emissões americanas. Então, vamos estar, obviamente que a gente tem que estar monitorando, né, acompanhando para saber se vai haver o cumprimento dessa promessa. Isso é importante porque isso vai jogar também responsabilidades para o restante do mundo e jogando para o Brasil também, essa conta também vai ser passada para os municípios, que então é um efeito dominó, né? Assim a gente espera, né? Que todos cumpram com parte dos seus compromissos para que a gente possa neutralizar as emissões de gases do efeito estufa, ou seja, né? Mitigar, uma vez que a gente já não consegue resolver 100% do problema, porque esses gases são persistentes, uma vez que a gente emite esses gases, eles ficam por décadas, um século na atmosfera, né, ficam por muito tempo. Então, não basta, por exemplo, mesmo se fosse possível, não é possível, mas não basta simplesmente amanhã a gente parar com todas as emissões, porque esses gases são persistentes, né? Então, os efeitos eles são inevitáveis. O que a gente precisa é tornar as emissões neutras para que os efeitos sejam menores, né? Tá? Então, com os Estados Unidos reagindo às questões importantes, né, da crise climática, isso vai ter efeitos, inclusive, econômicos, porque a indústria tende a mudar e isso também se cria uma outra economia, né, que é uma economia chamada de economia verde, né, e que tem, obviamente, mudanças bruscas e, às vezes, difíceis, mas também abre muitas oportunidades econômicas. Portanto, o Brasil e os municípios brasileiros, os estados, precisam também estarem atentos para essas oportunidades.
né? Nessa esteira vão ter pagamentos por serviços ambientais, então os países, os estados, os municípios que protegerem melhor os seus ecossistemas também podem ser compensados financeiramente, né? Isso faz parte da discussão global hoje. Agora, voltando um pouco para a questão das emissões, né? O Brasil, que também tem compromissos, né? Todo o Acordo de Paris é uma reunião, né, de países que lançaram compromissos para a redução das emissões dos gases do efeito estufa, e o Brasil também jogou seus compromissos, mas que não vem cumprindo, e essas aqui, mais ou menos, e é dessa forma como se distribui as emissões no Brasil. Quais são os setores, né, que mais emitem no Brasil? Então, por exemplo, mudança de uso da terra, a gente está falando aqui de desmatamento, queimadas, etc., é o setor que mais emite no Brasil. Responde por 44% das emissões brasileiras, seguido pela agropecuária, ou seja, o gado, ele é um grande emissor também de gases do efeito estufa, por conta de sua fermentação entérica, ele libera gases que impactam o metano, que impacta fortemente no aquecimento global. Então, a hora que a gente soma esses dois números, fica bastante claro que o agronegócio no Brasil é o setor, né, responsável pela maior parte das emissões brasileiras. Então, a gente precisa se desafiar, porque é o setor que mais exporta, então ele tem um papel econômico, mas é um setor que traz uma série de problemas ambientais também e de conflitos de terra, etc. Então, o que a gente precisa é fazer um grande ajuste nesse setor para que a gente possa também cumprir com os compromissos climáticos. Depois tem 19% em energia, né? Então, energia aí está desde geração de energia elétrica até transporte, né? Combustível fóssil para transporte, por aí vai. Os processos industriais, né? Então, as indústrias, as operações industriais que emitem, e resíduos também, né? Então, tudo que a gente consome, né? E também as perdas, né, dos processos produtivos viram resíduos que também são fontes importantes de emissão. Isso traz uma série de problemas, né? Então, essas perdas de áreas naturais é extremamente preocupante, porque, entre outros fatores, compacta o solo, né? A gente tem perda de nutrientes do solo, perda de biodiversidade, impacto no ciclo da água, e isso tende a colapsos ambientais, primeiro de pequenas escalas, né? Então você vai ter solos que vão, né, que colapsam, e aí você pode até ter um estado irreversível, que você não consegue trazer mais esse solo de volta para sua função produtiva, e isso vai se ampliando em escalas maiores. Então, precisa, obviamente, ter um cuidado redobrado com essas questões, né, das emissões, né, e das perdas de áreas naturais, né? Então, desmatamento, como eu disse, que trazem, porque isso traz problemas muito graves, inclusive para a agricultura, né? Aqui, bom, aqui só esse slide que vai estar com um probleminha, porque ele está em PowerPoint, mas eu acabei salvando em PDF, depois eu disponibilizo esse slide, mas aqui dá para entender um pouco o que está acontecendo. Aqui são as emissões brasileiras divididas pelos estados, e aqui tem uma relação que mostra que maiores emissões não representam geração de riqueza. Então, o Pará, que é o estado que mais emite no Brasil, e olha ali em verde significa o setor pelo qual ele emite, que é mudança de uso da terra, né? Então é desmatamento, isso não está levando o Pará à geração de riqueza, pelo contrário, ele é o 11º PIB do Brasil, né? Mesmo sendo o maior emissor. Então, e aí a gente vai vendo isso em diversos exemplos de diversos estados, né? O estado que tem uma emissão relativamente alta, está em terceiro lugar, é São Paulo, mas aí sim, São Paulo, de fato,
é a maior economia do país. Mas aí a gente vê, por exemplo, que as emissões de São Paulo não estão concentradas em desmatamento, né? Então, as maiores emissões são em energia, que, por fim, é o que vai, de fato, gerar riqueza. Então, o que São Paulo precisa fazer é que essa energia usada seja renovável, limpa, etc. Mas, enquanto marcadores, é as emissões que, ao menos, estão conectadas com geração de riqueza, é a emissão por energia. Tá? E aí tem um alerta que, sem esse efeito Amazônia, né, que o Brasil passa, né, de muito desmatamento na Amazônia, a Bahia avança para o 9º mais poluente entre os estados do país, então precisa estar atento. Aqui um pouco sobre as emissões do estado da Bahia, na série histórica, uma série longa, né, e que a gente vê que é relativamente estável durante o seu ciclo histórico, e aí a gente tem uma queda, né, que, se por um lado é positivo, porque a gente tem uma quantidade menor de emissões, ali a partir de 2013, mas isso também, infelizmente, representa não medidas circulares de sustentabilidade, mas o que representa coincide com o momento de crise econômica do país a partir de 2013. Né? Portanto, reduziu a atividade econômica, nesse caso, reduziu também as emissões. É importante que o Brasil, a Bahia, enfim, reduza as suas emissões, mas buscando alternativas econômicas para manter também a economia em alta, né? Bom, aqui eu já dou um pulo razoável para eventos meteorológicos extremos mundiais. Aqui é um gráfico que mostra como que os eventos extremos, né, ligados a clima, aumentaram ao longo do tempo. Então, aqui considerando temperaturas extremas, secas, incêndios, então a temperatura ficando mais quente, o clima mais seco, aumento de incêndios, aumento de enchentes, de deslizamentos de terra, de tempestades, etc. Então, quanto que está preocupante a evolução das mudanças climáticas. Aqui o declínio, né? Declínio dos polos. Olha aqui a massa de gelo declinante na Groenlândia, né? Então, as calotas polares estão derretendo, o gelo todo está derretendo. Isso faz com elevação do nível do mar, né? Aquela energia solar que chegava, batia nesse gelo, que é todo branco, né? E refletia esse calor, agora batendo no oceano, retém mais calor, e isso faz com que aumente ainda mais a temperatura, então isso vira um ciclo vicioso. Olha aqui os efeitos pelo mundo, eu estou aqui citando a Índia, mas que a gente lembre tudo o que aconteceu na Bahia recentemente, né? Então, as enchentes, tudo isso são efeitos das mudanças climáticas. Olha esse incêndio no Canadá, mas como a gente vem acompanhando, por exemplo, na Chapada Diamantina, os aumentos dos incêndios, efeito das mudanças climáticas. Propositalmente eu trouxe uma imagem de seca em São Paulo, que o estado não estava acostumado com seca, mas nós sabemos, estamos aqui, a Bahia inserida no semiárido, uma boa parte da Bahia inserida no semiárido, Aracatu inserida no semiárido. E aqui uma constatação difícil, que as cidades brasileiras não estão adaptadas para o clima atual, né? Nós estamos preocupados com as mudanças climáticas, o que vem no futuro próximo, nas próximas décadas, mas a questão é que as cidades brasileiras são inadaptadas para o clima atual. Então o nosso desafio é dobrado, né? Então aqui uma chuva mais severa, isso tende a ocorrer, agravar com as mudanças climáticas. Olha o que acontece nas nossas cidades brasileiras, né? Temos uma população muito grande vivendo em áreas de risco, as populações mais pobres vão sofrer ainda mais com as mudanças climáticas do que as pessoas com condições econômicas melhores. Então, existe um tema que chama a questão da injustiça climática, né? E aqui eu trago um pouco a importância, para a gente pensar todas essas questões e todos esses problemas das mudanças climáticas, é importante que a gente entenda as estratégias também. Uma estratégia crucial para a gente enfrentar as mudanças climáticas são as chamadas soluções baseadas na natureza.
elas são mais baratas de serem implementadas, têm efeitos mais duradouros e dão conta de uma gama maior de problemas, né? Então, eu trago alguns exemplos, né? Então, áreas naturais, né? Além delas sequestrarem carbono, elas mitigam desastres naturais, controlam, né, vetores de doença, reduzem inundações, porque absorvem água da chuva, né, regulam a temperatura, deixam a temperatura mais agradável. A floresta, a biodiversidade é essencial para a agricultura, né? Sem biodiversidade não existe agricultura a médio e longo prazo, né? A natureza ainda fornece matéria-prima, água, fornece energia, alimentos, etc. Então, a importância da gente preservar o meio ambiente e usar, né, as chamadas soluções baseadas na natureza para adaptar também as cidades e os municípios aos efeitos das mudanças climáticas. Bom, algumas vulnerabilidades importantes do Nordeste, né? Vulnerabilidades que agravam os problemas das mudanças climáticas, e eu vou explicar por quê. Antes da gente falar quais são as vulnerabilidades, vamos entender um pouco como é que calcula risco climático. Risco climático, você calcula numa combinação de ameaça, exposição e vulnerabilidade. Então, vamos supor que existe uma previsão de um pico de chuva daqui a 10 dias. Então, essa ameaça, ela existe? Ela existe. Então, ticou, né? Existe uma exposição. O que é exposição? Existe um número, existem pessoas que estarão expostas a essa chuva. Sim, aonde essa chuva vai se dar, existe uma concentração de tantos milhares de pessoas ou milhões de pessoas, enfim. Então, existe uma exposição. E aí, a gente vai pensar se existe, qual é o tamanho da vulnerabilidade, né? Então, as casas, por exemplo, são frágeis, ou as casas elas são bastante robustas, né? As pessoas têm condições financeiras, porque se a casa ela for atingida, essa pessoa pode se antecipar com recursos financeiros e ir para um hotel, por exemplo, distante, né? Fazer uma viagem. Se a pessoa ela tem uma boa rede de comunicação, de relacionamento com quem ela possa se aliar, né? Ela acessa a informação, né? A comunicação do município, existe monitoramento do clima e tudo mais para informar a população. Então, são todos elementos que são importantes para a gente avaliar se a vulnerabilidade é alta ou baixa. Medindo tudo isso, cruzando todos esses dados, a gente avalia se o risco é alto ou se o risco é baixo. É assim que se avalia risco climático, né? E aí, quando a gente começa a pensar no Nordeste, a preocupação é muito grande, porque o Nordeste é a região do Brasil mais vulnerável às mudanças climáticas quando a gente faz essa avaliação, tanto do ponto de vista ambiental, com a perda dos seus biomas, né? Então, os biomas que estão sendo degradados, quanto na questão social, né? Então, a gente sabe que no Nordeste se concentra uma grande população que foi empurrada para a pobreza, né? E a gente tem uma injustiça social muito grande no Brasil, e isso faz com que a gente tenha uma população muito grande e vulnerável, né? Então, diversos estudos demonstram uma enorme vulnerabilidade de milhões de pessoas no Nordeste. E o IPCC trouxe isso, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e diversos cientistas como Carlos Nobre. Nós abrigamos uma palestra no Bahia no Clima da Mariana Vale, que ela trata especificamente, ela cruza as questões da Bahia, do Nordeste, com os relatórios do IPCC, e isso fica muito claro que o Nordeste é bastante vulnerável e isso gera muita preocupação, né? Então, a Bahia, por exemplo, ainda tem a maior costa do Brasil, né? As áreas costeiras vão sofrer bastante, sobretudo pela elevação do nível do mar, né? E também tem um litoral, além disso, tem um litoral com alto volume de chuva. Então, se por um lado a gente tem um semiárido que tem a escassez de chuva, e isso é um problema climático, no litoral a gente tem um alto volume de chuva que também traz problemas climáticos, como a gente mostrou naquela imagem lá de deslizamento de terra, inundações, etc.
E aqui já para a região semiárida, né, a questão aí do quanto que aqui são informações, né, científicas também, do quanto que está expandindo a região semiárida, né, no Nordeste, e mais, né, já existe hoje uma área árida, né, no Nordeste, que pega ali o norte da Bahia e uma porção pequena ali de Pernambuco também, que já não é mais semiárida, essa já é uma região árida, então isso traz muitas preocupações. E a hora que a gente fala um pouco das vulnerabilidades importantes, algumas vulnerabilidades importantes de Aracatu, né? E sempre quando a gente vai ter um olhar para o Brasil, a questão social é crucial. Então a gente tem que já cruzar algumas informações. Por exemplo, o PIB per capita ocupa no estado, né, que tem pouco mais de 400 municípios, a posição 254, né? Então é um PIB per capita baixo. O índice de desenvolvimento humano de Aracatu está em 0,581. Olha, em comparação, Salvador, que tem problemas sociais severos, tem um IDH acima do de Aracatu. A média da Bahia é acima de Aracatu. Então, existe uma questão social importante em Aracatu, né? Que a gente precisa estar atento. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo é de 47%, que coloca o Estado também, o município também, numa situação delicada dentro do Estado, dentro do próprio Estado da Bahia. O esgotamento sanitário adequado, o índice, o indicador é bastante baixo, né? 1,2% dos municípios. Lembrando que esses são dados já que precisam ser atualizados, né? O IBGE vai atualizar esses dados. Então, aqui são só indicadores, né? Então, esse, por exemplo, do esgotamento sanitário é de 2010, já pode ter havido uma mudança significativa. Arborização de vias públicas, então, tem uma 51,8%, então tem uma quantidade razoável de moradias que não tem uma arborização próxima adequada, né? Então, de novo, dado de 2010, esse dado pode ter, obviamente, melhorado, e como a gente sabe, Aracatu está na região semiárida, que traz preocupações. Aqui eu trago um mapa que é super importante para a gente pensar Aracatu, por conta de toda a sua vida rural, né? Município rural. E aqui eu trago um mapa da Camila Dourada, pesquisa da Camila Dourada, em que ela fez os mapas de risco de desertificação no estado da Bahia, né? Então, como é que estava projetado ali risco de desertificação na Bahia em 2000, e olha como é que está projetado para o ano de 2020 a 2050, 2021 a 2050, ou seja, para os próximos 30 anos, aumenta significativamente o risco de desertificação. A gente pode olhar até em outras regiões da Bahia, olha ali o oeste da Bahia, como isso é bastante claro, você tem ali uma mancha verde grande, de risco baixo, olha como essa mancha ela muda já para risco moderado e risco alto ali, mais, né, na região mais acima, né, no oeste, só que mais acima. Então, isso a gente vê um pouco no mapa todo, inclusive algumas áreas com risco muito alto. Aí eu fiz 2 círculos em vermelho, não no município de Aracatu, mas na região de Aracatu, para que a gente veja também como na região de Aracatu aumentou o risco a projeção de risco de desertificação, né, do solo. Então, esse é um dado bastante importante, né, e que, portanto, pede planejamento e medidas para prevenir a desertificação do solo, tá? Que, obviamente, isso são questões climáticas, né, que vão se agravar ainda mais daqui para frente. Então, é importante ser feito um trabalho para garantir a segurança do solo. Bom, agora vamos aqui para dados bastante específicos de Aracatu. Tá? O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, o SEG,
né, que é uma ferramenta do Observatório do Clima, que reúne uma série de organizações. A partir dessa ferramenta, a gente consegue ter um panorama bastante interessante de quais são as emissões de gases do efeito estufa de Aracatu, né? A gente vai fazer isso para todos os municípios, os 10 municípios do Baiano Clima. Então, vamos lá olhar os dados. Aqui eu faço um comparativo, só para a gente também, né, ter uma ponderação das emissões de Aracatu em comparação com os municípios baianos. Então, peguei aqui os 10 municípios que mais emitem na Bahia, né, que é Salvador, São Francisco do Conde, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Entre Rios, Belmonte, Formosa do Rio Preto, Luiz Eduardo Magalhães e São Desidério, né? Esses são os 10 municípios que mais emitem. Deve estar um pouquinho as letras pequenas aí para vocês, mas então, por exemplo, Salvador emitiu em 2019, em 2020, um pouquinho mais de 3 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. Tá? Bastante, né? Na sequência vem São Francisco do Conde com 2.714.000. Tá? Aracatu está na posição 108, né? Então está numa posição, digamos assim, mediana, né? Tem um pouquinho mais de 400 municípios, está longe dos municípios que mais emitem, mas também não é um município que emite pouco, né? Está na posição ali 108. Então, Aracatu emitiu, eu acho que esse dado é de 2019, 2019. Aracatu emitiu 105.336 toneladas de gases do efeito estufa em 2019, tá? Então, essa é uma contribuição negativa, né, de Aracatu para as mudanças climáticas, né? Assim como todos os municípios emitem, né? O nosso modelo, como a gente disse lá mais atrás, de desenvolvimento, que de fato é muito emissora e, portanto, para a gente reagir, né, tomar medidas, a gente precisa reduzir essas emissões. Mas então vamos aprofundar um pouquinho mais os dados aqui, tá? Então, a hora que a gente olha, tudo bem, Salvador emite muito mais do que Aracatu, mas a hora que a gente vê a emissão per capita, né, se a gente dividir as emissões pelo número de pessoas, aí a gente vê que Aracatu emite 8 vezes mais do que Salvador. Então, os dados, né, como os dados são relativos, a gente precisa cruzar uma série de dados para também não amenizar para nenhum território, nem também colocar uma conta muito grande em nenhum território, né? Todos os territórios têm uma responsabilidade importante e medidas para serem tomadas. Aqui um dado bastante interessante, que são as emissões de Aracatu na série histórica. Vai estar também pequeno aí para vocês, provavelmente, mas eu destaquei algumas datas importantes, né? Então, o início da série histórica, ali em 2000, Aracatu emitiu 101.767 toneladas de gás do efeito estufa. Só uma explicação rápida, CO2 como está aí, né? Esse é de equivalente, tá? É porque não é só CO2, é CO2, é metano, é óxido nitroso. E aí, como cada gás tem um impacto diferente na atmosfera, eles fazem ali uma mediana para ficar mais ou menos, para criar uma medida, né? Que essa medida é o CO2 equivalente, tá? Então, eles trabalham esses pesos diferentes para aí criar uma unidade de medida que é o CO2 equivalente. Então, foi em 2009, que aí é o pico, né? É o ano nessa série histórica que vai de 2000 a 2019. 2009 é o ano que Aracatu tem a maior emissão, que foi de 157.604 toneladas de gases de CO2 equivalente. Não é à toa, né? 2009
foi um ano no Brasil de crescimento econômico alto, e isso impacta imediatamente nas emissões, porque a nossa economia ela é de alto carbono, economia mundial, né? Existe hoje, como eu disse lá atrás, um movimento para se fazer uma economia, uma indústria de baixo carbono. E aí o último ano, que é 2019, que eu já falei, em 105 mil toneladas. Então essa é a série histórica de Aracatu, que é razoavelmente estável também, né? A gente não tem um pico assim tão assustador em nenhum ano, né? E aqui sim um dado muito interessante, porque daí a partir desse dado a gente consegue pensar em estratégias para reduzir as emissões de Aracatu, porque com esse dado aqui, com esse gráfico, a gente começa a ver quais são os setores mais e menos responsáveis pelas emissões, né? Então aqui tem uma divisão por setor, mas há dados também de divisão por atividade econômica, tem um detalhamento ainda maior desses dados que numa outra oportunidade a gente pode se debruçar. Mas aí aqui a gente tem, né, que o setor que mais emite, com mais de 78 mil toneladas em Aracatu, é o setor da agropecuária, tá? Especialmente a pecuária, certo? Então você tem ali a fermentação entérica do gado, essa fermentação, como eu disse, ela é altamente emissora de metano, que é um gás muito complicado. E ali a gente tem ali em verde, que é a mudança de uso da terra e da floresta, ou seja, desmatamento, que gerou quase 16 mil toneladas de gases do efeito estufa via Aracatu em 2019. Você tem no setor de energia, no caso de Aracatu, transporte, tá? Você tem 7.814 toneladas emitidas no ano de 2019, e, enfim, resíduos, né? Resíduos, falando de resíduos sólidos e efluentes líquidos, somados mais de 3.000 toneladas de CO2 equivalente. Tá? Esses são os dados de Aracatu. Então, aqui fica bastante claro que o setor, né, que responde pela grande parte das emissões são as atividades de agropecuária. Tá? Então, isso vai acontecer em vários municípios da Bahia, rurais. Você vai ter, obviamente, a atividade da agropecuária ali, uma atividade que traz esse impacto climático maior. Alguns municípios da Bahia, você vai ter até a área de mudança de uso da terra, né? Opa, desculpa, gente. Entrou uma ligação aqui. Você vai ter ali um problema maior. Então, a gente já sabe quais são os setores que a gente precisa atacar, né? Então, depois a gente retoma na discussão essa questão. E aí, mudança de uso da terra, né? Então, também na série histórica, que já é um dado do MEP Biomas, que também faz parte do Observatório do Clima, é também uma fonte de dados muito importante, né? Jornal Nacional, mídias internacionais, blogs internacionais, enfim, todo mundo usa essa plataforma, que é uma plataforma de dados muito importante. Então, a mudança de uso da terra em Aracatu de 1985 a 2020, a gente vai ver como é que se deu. Mas antes vamos ver aqui um pouco como que funciona a legenda do MEP Biomas. Tá? Eu simplifiquei um pouquinho a legenda para ficar mais fácil da gente entender, mas em verde escuro vai ter a área de floresta, e em verde mais claro, quase que um tom azulado, mas em verde mais claro, formação natural não florestal. Então são outras áreas naturais, né, que não floresta. Entendendo que floresta é a caatinga mesmo, em Aracatu. Agropecuária, ali em amarelo, que vai ser, no caso de Aracatu, a maior parte vai ser pasto mesmo. E infraestrutura urbana, a gente está falando da parte de cidade, né? Então vamos ver como é que isso a ocupação do solo em Aracatu. Olha o mapa de ocupação do solo em Aracatu,
Aqui eu fiz um comparativo de 1985 e depois em 2020. E aí é um mapa interessante, é uma boa notícia, né? Uma notícia muito boa. Aracatu, que certamente, obviamente, passou no passado por perdas muito grandes de caatinga, né? De cobertura vegetal, olha como de 1985 para 2020, como houve uma recuperação, né? Então, está em recuperação, né? De 1985 para 2020, isso em 2019, em 2018, está tendo um aumento da cobertura vegetal. Eu até mandei uma mensagem para o secretário ontem, falando, temos boas notícias, Robério, para Aracatu. Essa é uma notícia muito boa, é um dado muito bom para Aracatu divulgar que está tendo uma recuperação de sua cobertura vegetal. Isso é excelente para o município. E aí, então, em amarelo, né, só para, retomando a legenda, então, é a área de onde está tendo atividade agropecuária, e em verde é a área de caatinga. Em vermelho, você dá para ver, obviamente, que com o tempo, a infraestrutura urbana, a cidade cresceu razoavelmente, né, esse ponto vermelho. E aqui, em números, né? Então, você tinha lá em 1985, na área de agropecuária, você tinha mais de 60%, em 2020 caiu para 52%, né? Já a infraurbana aumentou de 0,26 para 0,39, se a gente quiser falar em hectares, de 388 hectares para 575 hectares de infraestrutura urbana. Floresta, então, aumentou consideravelmente, isso é super importante, de 37,58% aumentou para 46,42%, um crescimento fantástico de cobertura vegetal. E de formação natural não florestal, aí sim teve uma queda, né? E aí precisa estar atento, que são outros tipos de áreas naturais, aí teve uma queda de 0,73 para 0,61, tá? Essas alterações, né, na mudança de uso da terra, elas no Brasil em geral ocorrem de uma forma natural, e não natural que eu digo assim, quando tem um aumento da cobertura vegetal, não é por uma medida, por exemplo, um trabalho de restauração nessa escala, é porque é uma terra agrícola que não está sendo mais utilizada, a pessoa parou o plantio dela ou parou com o pasto, e aí há uma regeneração natural desse solo, da caatinga, e aí você tem um aumento dessa cobertura vegetal, né, que é muito provavelmente o que ocorreu, mas isso cria uma oportunidade muito grande para transformar isso em política pública também. E aqui mais um gráfico que mostra, olha como que o setor ali, né, o uso da terra de agropecuária e de cobertura vegetal estão quase que se encontrando na série histórica, né? Então, como cai bastante a área de agropecuária e aumenta bastante a área natural de Aracatu. Isso é um dado fantástico. E aí, então, por conta desses dados, é que a gente propõe já para Aracatu que Aracatu, enquanto política pública, a Prefeitura de Aracatu lance a meta Aracatu Carbono Zero, lance um programa ousado, né, de cidade mais verde da Bahia. Enfim, obviamente precisa ser feito políticas públicas para se alcançar metas importantes. Mas esses últimos dados mostram um potencial muito grande de Aracatu ter um destaque nacional em políticas de clima e de meio ambiente, né? E a hora que a gente falar não só do reconhecimento político, social, cultural, mas o quanto que isso pode ser um vetor de atração de recursos para o município. E aí, a hora que a gente volta para os dados do SEG, né? E aí, quando eu vi os dados do MapBiomas, né, da ocupação de uso
da ocupação da terra, né, como está se dando essa ocupação do solo em Aracatu, falei, opa, estou achando que Aracatu está removendo uma quantidade grande de gases do efeito estufa. E aí entrei no SEG e isso se confirmou. Ou seja, só em 2019, Aracatu sequestrou, entre aspas, mais de 100 mil toneladas de CO2 equivalente. É um número extraordinário. E é um extraordinário porque, se vocês se lembrarem do dado anterior, que é quanto que Aracatu emite, que é 105 mil, ou seja, Aracatu está quase neutra em emissões, né? Está emitindo 105, emitiu 105 em 2019, mas removeu 100. Então está quase neutra. Isso é fantástico, fantástico. Pouquíssimas cidades do Brasil podem pensar hoje com uma viabilidade clara à frente para se pensar a neutralidade de carbono. Mas Aracatu pode pensar em emissões negativas de carbono, sequestrar mais carbono do que emitir. Então, Aracatu tem uma oportunidade rara nas mãos. Se transformar isso num grande programa de clima, Aracatu pode ter um destaque internacional na temática de mudanças climáticas. Então, é nessa linha que eu vou, já que concluindo, com as recomendações gerais para o município de Aracatu em relação a clima. Gerais, porque, obviamente, para a gente ter recomendações detalhadas, específicas, precisa ser feito um estudo de campo, né? Uma outra etapa do Bahia no Clima, né? Mas aqui a gente já consegue trazer recomendações gerais para o município de Aracatu. Recomendações no sentido de sugestões para a prefeitura, para a sociedade de Aracatu, para a população. Então, primeira recomendação aí para o nosso secretário, para o Gerson, para toda a equipe, é anunciar o mais rápido possível a meta Aracatu Carbono Zero, né? Lançar a meta e já a intenção, isso com a prefeita da cidade, a intenção de um programa Aracatu Carbono Zero. Potencial muito grande. Elaborar o plano municipal de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. De novo, né? Existe do ponto de vista de mitigação, existe um potencial enorme, como a gente disse. Mas Aracatu precisa estar atento à adaptação, né? Aos eventos extremos que vão chegar de qualquer forma. Agora, com todo esse potencial também ecológico, de natureza, é possível fazer um projeto de adaptação baseado na natureza fantástico. Então, eu acho muito promissor um plano de mitigação e adaptação às mudanças do clima de Aracatu. Outra recomendação, implementar medidas institucionais de conservação das áreas verdes, né? Então, criar áreas protegidas, obviamente isso a partir de pesquisa, a partir de uma ampla discussão, etc., né? Sobretudo, já iniciar pelas áreas públicas, né? As áreas particulares precisam servir estímulo e tudo mais, né? Os proprietários também precisam ser compensados com isso. Lançar a meta Aracatu Capital Verde da Bahia, completamente tranquilo de se fazer isso. Eu coloquei Bahia, mas pode disputar, inclusive, o destaque verde do Brasil e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Atrair pesquisa científica para monitorar a tríade água, energia e alimentos. A tríade é super importante, a gente bate bastante nessa tecla, tanto no Fórum Clima Salvador quanto no Bahia no Clima. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, e sobretudo em mudanças climáticas no Nordeste, a gente precisa olhar para a tríade água, energia e alimentos. Então, precisa ser feito um monitoramento da precipitação em Aracatu, como é que estão o regime de chuvas, está aumentando, está diminuindo. O Nordeste tem tendência de diminuição da chuva, então a gente vai precisar pensar nisso.
Questão da energia, né? Precisa chegar energia para o território, se houver ameaças de colapso de energia, como é que Aracatu vai estar protegida? E a mesma questão de alimentos, a gente viu ali riscos de desertificação na Bahia, então precisa estar bastante atento a essas questões todas. Então é importante que o plano de mitigação e adaptação leve uma série de questões, especificidades do território em conta, mas a tríade precisa estar como linha de frente desse plano. Um plano que também traga oportunidades econômicas, né, para o município. Estimular a agricultura mais resiliente para lidar com riscos de desertificação do solo e sequestrar ainda e ainda contribuir para o sequestro de CO2 que a cobertura vegetal já está fazendo, mas que você pode fazer também isso com a agricultura. A agricultura também pode contribuir um pouquinho com isso. Então, é super importante, além de você gerar uma agricultura mais resiliente. Quando eu falo que a agricultura ela contribui para o sequestro de carbono, não entender que dá para substituir cobertura vegetal natural, com biodiversidade, com cobertura de agricultura. Você não faz a substituição, tá? Nada substitui floresta. Nada vai substituir a caatinga, né, como ela funciona de forma natural. Agora, você pode ter, aonde você já tem área aberta para agricultura, você pode ter uma agricultura mais ecológica, mais resiliente, né, que vai aguentar os impactos das mudanças climáticas, etc. E que ainda sequestra um pouquinho de carbono. Adotar técnicas reconhecidas para reduzir o carbono no pasto, né, as emissões do pasto. Isso é completamente possível. Lembrando aqui do cardápio do SEG, né, foi apresentado em uma das nossas palestras, acessar o cardápio de soluções, ou o catálogo de soluções, que eles citam, inclusive, técnicas de pasto, né, para reduzir as emissões. Então, você pode criar gado, mas de uma forma mais sustentável. Identificar as áreas de risco para preencher a lacuna de informações do IBGE. Então, como o IBGE também está já defasado e não traz para Aracatu todas as informações que a gente precisa, então é importante Aracatu fazer os seus próprios estudos, né? Atrair pesquisa científica, como eu disse, universidades públicas, né? A gente identificar quais são as áreas de risco em Aracatu. Estimular técnicas construtivas na cidade e no campo, aproveitando a energia solar, a chuva, e que favoreça um conforto térmico, né? A temperatura está aumentando, o desconforto térmico tende a aumentar, portanto, a gente precisa pensar em técnicas que favoreçam o conforto térmico, né? Técnicas construtivas, além do que a gente já falou, né? Da importância da natureza e tudo mais. Identificar áreas ocupadas mais suscetíveis ao surgimento de ilhas de calor e com déficit de árvores para plano de plantio. É muito comum a gente ter municípios que têm uma área natural bastante importante, mas a hora que você vai para a zona urbana, você tem um déficit de arborização. Parece que pode ser o caso em algumas situações de Aracatu também, então melhorar isso e também identificar as ilhas de calor, né, para reduzir esses problemas. Fortalecer os órgãos públicos para lidar com demais riscos importantes, por exemplo, os incêndios, né? Então, fortalecer a brigada de incêndio, fortalecer a defesa civil, etc. Estou acabando, viu, gente? Elaborar um plano de comunicação, pronto, eu finalizo com a ideia de um plano de comunicação para aumentar o senso de urgência na sociedade. A sociedade precisa saber qual é o problema, precisa estar sensível ao problema para, inclusive, apoiar o investimento público em mudanças climáticas, iniciativas, etc. É isso, eu termino por aqui a nossa apresentação para Aracatu, nosso documento para Aracatu, com a expectativa
de que contribua, né, para o município. Né? E, mais uma vez, dizendo que fiquei bastante empolgado com os dados, né? Óbvio, preocupado com alguns dados, mas também empolgado com outros, porque eles dão pano para manga, usando uma expressão, para Aracatu fazer um plano de ação climática que seja uma referência. Tá? Então, eu passo para a Letícia a palavra para que a gente organize um pouquinho aqui a discussão. Muito bom, Virgílio, parabéns. Uma palestra bastante consistente, traz dados bem relevantes e também que traz para nós um certo entusiasmo com essa possibilidade, né, com essa perspectiva de, a partir desses dados de Aracatu, criar um plano de adaptação e mitigação que seja realmente relevante. Então, é interessante agora a gente compor a mesa de discussão. Eu chamo novamente o secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, o senhor Robério Aires, que já fez a apresentação, uma bela apresentação no início deste nosso seminário. Também o senhor Samuel Rocha Santos, que é agrônomo, que também comporá esta mesa. Eu não identifiquei, a professora Regina Amorim, ela está presente. Sim? Professora Regina? Eu não sei se será que ela está com alguma... Porque... Desculpa interromper você. Estou presente, sim, estava ouvindo o tempo todo, só que estava mudo aí até eu conseguir colocar, demorou um tempinho, mas eu peço desculpa. Nada, professora, nós que agradecemos pela presença. Muito obrigada. Então, vamos passar para esta discussão, né, da mesa redonda. Eu chamo inicialmente o senhor Robério Aires, está com a palavra. Eu estou, como estive em todos os painéis, encantado, né, com a riqueza desse momento. Parabéns, Letícia, parabéns, Virgílio, parabéns aos patrocinadores, aos colaboradores. Eu estou emocionado diante desse quadro que nos foi apresentado, né? Nos impulsiona, nos dá energia para que nós possamos, de fato, construir um plano e, quem sabe, como dizia um ditado, de Nazaré pode vir alguma coisa que chame a atenção, que preste. Então, eu fico pensando, e de Aracatu pode vir alguma coisa que chama a atenção, uma região semiárida, seca, que chove pouco, que o povo às vezes precisa sair para a colheita do café? Pode sim, Virgílio mostrou para nós. E é possível a gente transformar Aracatu num ponto de estudo, de referência, se nós conseguirmos colocar em prática tudo isso que esses painéis e que essas sua fala despertou em nós e a nossa consciência para que nós possamos dar passos rumo ao futuro, mostrando que é possível, sim, a gente chamar a atenção da Bahia, do Brasil e do mundo dentro desse trabalho fantástico que você apresenta para nós, né? Como estimular a agricultura mais resiliente, ter essa meta do carbono zero, elaborar um plano municipal para a mitigação e a adaptação das mudanças climáticas, a questão das medidas de área verde para a gente poder aumentar, atrair pesquisa científica para monitorar, né, a água, a energia e os alimentos, estimular a nossa agricultura, a agricultura mais resiliente, né, adotar técnicas reconhecidas para reduzir o carbono no pasto, na criação de gado,
né, identificar as áreas de risco, estimular os técnicos, né, para construir através de energia solar, mais a implantação de energia solar, que o sol reina aqui na nossa região. Identificar tudo isso para que nós possamos atingir essa meta, servir de modelo e servir de exemplo. Parabéns por tudo isso que vocês construíram. Espero, não somente eu, mas todas as pessoas que estão aqui participando, que essa beleza possa ser em todos os outros seminários, aprofundando cada vez mais. O nosso é o primeiro, né? Peço desculpas aqui pelas falhas, a participação das pessoas podia ter sido bem maior. Nós fizemos um convite extenso, mas a gente agradece aqui o Cândido, a Escola Estadual Cândido, que está aqui, e todos os líderes lá das salas de aula, das séries, estão presentes, participando conosco. E eu quero convocar a Escola Cândido Estadual, com todas as outras pessoas que estão aqui, para que nós possamos elaborar juntos esse projeto, conscientizar a sociedade, fazer esse trabalho de comunicação com a sociedade aracatuense, para que nós possamos atingir essa meta. E, quem sabe, um dia, Virgílio, Letícia, os patrocinadores todos que colaboram conosco, né? A Bahia Gás, a Toaca Cultural e Ambiental, o governo do Estado, todos poderão estar felizes, né? Porque patrocinaram, fizeram, construíram um trabalho e viram resultado. Queira Deus que atinjamos esse objetivo e possamos realizar, tornar real o sonho de vocês, esse sonho que vocês sonharam em construir este momento, em construir a Bahia no clima, esses painéis maravilhosos, esses 10 painéis que nós participamos, que falou da humanidade em crise, que falou da economia climática, né, os novos paradigmas, que falou que é resiliente, que mostrou que a Bahia está ameaçada, né, com a ameaça climática, mostrou as emissões de gases do efeito estufa na Bahia, os riscos climáticos, as soluções aplicáveis, a agricultura mais resiliente e as estratégias de governança. Parabéns para vocês. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira, né? O que eu dissesse aqui ainda é pouco para esse belíssimo trabalho. Vocês estão de parabéns. Sonho muito bem sonhado que vai tornar realidade. Obrigado. Nós que agradecemos, secretário, pela fala tão eloquente, tão entusiasmada. Sonho que se sonha juntos é realidade, né? Então, nós esperamos, sim, que Aracatu esteja sonhando com a gente. Os dados que Virgílio trouxe são dados que devem ser debruçados, mas são dados que traz para a gente um entusiasmo das possibilidades, e nós agradecemos muito, né, que vocês tenham acreditado nesse projeto, estejam aqui com a gente. Então, eu fico até emocionada. Passo agora... Pode falar. Antes de você concluir, Letícia, dizer agora para Gesso Júnior. Gesso Júnior é um rapazinho novo. Ele chegou tem pouco tempo aqui na secretaria, ele está fazendo uma faculdade em Conquista, lá em Ciências Contábeis, e trabalha um turno aqui conosco. Eu gostaria de parabenizá-lo, ele participou dos painéis, né? Parabéns, Júnior, para você, que você acredite em você, que nós somos capazes de vencer toda e qualquer barreira quando a gente quer, você pode e você vai vencer. Parabéns pelo seu trabalho e de todos os colaboradores aqui da Secretaria. Muito obrigado e pela participação de todos. Muito obrigado. Nós também agradecemos, de fato, a explanação de Gerson foi muito interessante para que a gente pudesse conhecer Aracatu. Nós esperamos que esse material todo seja apropriado. O senhor falou das escolas, muito interessante que as escolas se apropriem, né, que as pessoas que estão aqui presentes, representantes dessas escolas, possam levar essas informações e que isso possa entusiasmar
assim como o seu entusiasmo, que ele seja contagioso, no bom sentido, e que isso possa crescer também na população de Aracatu. Então, eu passo agora a palavra para o senhor Samuel Rocha Santos, ele que é agrônomo. Por favor, seu Samuel. Fique à vontade para se pronunciar. Olá, me ouvindo? Sim, estamos. Bom, eu me chamo Samuel, sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui em Aracatu tem um pouco mais de 1 ano e meio. Aí foram muitas informações, né, interessantes aí que eu nem tinha conhecimento ainda. Parabenizar vocês, Virgílio. Vamos nos empenhar aqui para fazer de Aracatu um município de referência. E no mais é isso. Aqui à frente a secretaria. Estamos disponíveis para ajudar, né, no que for preciso. E o mais, parabenizar vocês pela iniciativa. Foi muito interessante, muito importante para a gente. Mas é isso, só agradeço. Nós que agradecemos pela participação. Chamo agora a professora Regina Morim, ela que é professora de Geografia. Por favor, professora, está com a palavra a senhora. Sim, boa tarde. Eu não estou conseguindo ativar a minha câmera. Pode ser só na fala mesmo, não é isso? Tem problema? Tudo bem, professora, pode ser. Uma pena, porque gostaríamos de lhe conhecer. Então, eu não estou conseguindo ativar, eu não tinha acesso a esse programa, então eu fico aqui, não consegui ativar a minha câmera, mas vou participar assim mesmo. Fico gratificada em estar participando. A equipe de professores não pôde estar todo mundo presente, então me solicitaram para participar dessa palestra. Nós não tínhamos acesso a esses dados, certo? Então, eu fiquei, vamos de certa forma, como se diz... Gente, eu estou nervosa. Surpresa seria? Porque a gente não tinha acesso a esses dados. Então, para mim, é surpreendente saber que Aracatu ela está nessa, vamos dizer, esses dados. Nós falávamos na escola, nós trabalhávamos de uma forma em geral, certo? A gente não falava do município em si, não trabalhávamos o município em si, a gente falava de uma forma geral, mundo, nível mundo. Nós tínhamos uma percepção de que o dióxido emitido no nosso município seria um pouo maior, porque nós temos uma agricultura, então a nossa população ela trabalha com... Aquelas gravatas lá embaixo do pilar grande para carregar. Posso continuar? Pode. Então, trabalha com a retirada da vegetação para o plantio, então nós não tínhamos essa noção de que essa emissão ela não seria que ela seria tão baixa. Então, a gente fica lisonjeada, trabalhar agora com os alunos, conscientizá-los para trabalhar com a redução dessa retirada da vegetação, a reutilização do solo, dessas áreas que já foram desmatadas, trabalhar com essa fertilização, trabalhar com a riqueza do solo que a gente já tem, preparar esse solo para que ele não haja necessidade de desmatar novamente, não haja necessidade de você retirar a cobertura vegetal e continuarmos com esses dados tão magníficos, esses dados maravilhosos que para mim é surpreendente. Eu esperava outros dados, eu esperava outra emissão no nosso município. Então, eu fico surpresa e grata pela nossa população, vamos dizer assim, a forma como vem trabalhando. Trabalha muito também com a agricultura familiar, eles trabalham com, vamos dizer assim, hortaliça, então isso faz com que reduz.
conto com a nossa prefeita para fazer essa redução, né? Porque se as escolas, a prefeitura, trabalhar com o incentivo da reutilização do solo e não o desmatamento, eu acho que ajuda muito, acredito que ajuda muito a continuar com esses dados. E, como disse o nosso queridíssimo Robério, que esses dados venham nos proporcionar estar aí favorecendo para que reduza esse aquecimento, para que reduza essa emissão desses gases. Eu estou um pouco nervosa, estou um pouco ansiosa, sabe? Eu peço desculpa pelas minhas falas, pelos erros, pelos equívocos. E grata por estar participando, grata por fazer parte desses dados, por levar para a nossa escola, para passar para os nossos alunos e mostrar para a nossa equipe. Acredito que em sala falarei melhor, né? Eu peço desculpa pelas gafas, mas fico lisonjeada por ter participado. Olá, Regina. A gente que fica muito feliz com a sua participação. Falou coisas super importantes para a gente, o seu retorno de que os dados, que normalmente o município, né, na escola usa dados mais globalizados, e que agora vocês estão tendo acesso a dados situados, para a gente é super importante esse retorno, né? A gente fica satisfeito, porque começa também a ver outras formas da gente beneficiar os municípios, né? Um deles, então, a gente identifica a partir da sua fala, que tá levando essas informações situadas para dentro da sala de aula, né? Tá levando até as professoras aos professores. Então, muito bacana. Isso me faz pensar que deve estar ocorrendo em praticamente todos os municípios, né, que de fato não têm um acesso facilitado a esses dados. Então, eu fico feliz, mostra um pouco a relevância, mostra mais uma vez a relevância do Baiano Clima. Em relação às suas preocupações com desmatamento, etc., eles estão acertadíssimos, e é importante que o município esteja atento, assim como todos os municípios da Bahia, do Brasil, etc., estejam bastante atentos à questão do desmatamento. Os dados de Aracatu, eles me deixam, como eu disse, muito estimulado a pensar o território. Isso não quer dizer que as emissões são pequenas, as emissões são emissões bastante consideráveis. A hora que a gente viu lá, por exemplo, em comparação com Salvador, a emissão per capita é 8 vezes maior do que de Salvador. E existe um desmatamento em Aracatu, e que a administração precisa estar atenta a esse desmatamento, né? Como existe em outros territórios também. O dado interessante é que, apesar de um contexto difícil, como a gente vê também em vários outros lugares da Bahia e do Brasil, mas Aracatu tem sequestrado, entre aspas, uma quantidade grande de gases do efeito estufa também. Isso cria uma oportunidade para o município fazer um plano ambicioso e chamar a atenção para o território, e ao mesmo tempo que esse plano vai favorecer o território, esse destaque que Aracatu vem a ganhar também pode atrair oportunidades para a cidade. Então, é nessa perspectiva, né? Existe um potencial muito grande, o que não quer dizer que não existam problemas de emissão, problemas de desmatamento. Eles existem também e precisam ser corrigidos. Mas muito boa a fala de Regina e dos demais colegas. O secretário já tinha falado, a professora falou muito bem, o nosso amigo agrônomo também. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Se não, acho que é isso. O evento, a gente gravou o evento e vamos disponibilizar o evento para que ele seja uma ferramenta tanto para a sociedade, quanto para a sociedade, para os demais, para os diversos setores da sociedade, inclusive o setor educacional, a professora Regina aí fez uma fala bastante contundente nesse sentido, quanto para a administração
administração pública utilizar esses dados para tomada de decisão, como iniciativa privada, etc. Tá? Então, esse evento estará gravado. Eu vou disponibilizar os slides também, acho que alguém comentou isso, não é? Para o secretário, e ele faz essa distribuição também, e para o Gerson Júnior. Então, é isso, gente. Alguém apareceu? Quer falar? A Regina apareceu. Viva Ah, a Regina! Ô, Regina, Prazer, Regina. quer falar mais alguma coisa? Regina? Seu áudio está fechado. Não. Já me expressei o que eu deveria falar. Assim, ficamos um pouco preocupada com vamos dizer assim, 8% não, 8 vezes mais que Salvador é preocupante, mas pode ser trabalhado, é algo que pode ser trabalhado. Nós, professores, vamos trabalhar isso em sala de aula para que isso possa reduzir. E agradeço. Muito legal, professora. Obrigado por sua participação. Muitas contribuições e a gente fica muito feliz que isso possa ser trabalhado em sala de aula. Acho que é essencial, né? A gente já ir trabalhando aí com as novas gerações. Maravilha. Então, a gente vê que é promissor, porque a Regina ela está aqui representando a Secretaria de Educação, né, Regina? E tem o pedagogo, o coordenador da escola estadual, e Ismael, que eu acho que é ele que está aqui também conosco, foi quem pediu também os slides, e acredito que as escolas irão trabalhar nesse tema e vai ser muito útil, né? E de profundo responsabilidade, de amor, de grandeza para todos nós aracatuenses. Ô, Vigílio. Não só trabalhar, Roberto, desculpa aí, não só trabalhar, mas colaborar para que a nossa prefeita, ela consiga alcançar esses dados esperados pela equipe. Não só trabalhar, mas também colaborar para que isso aconteça. Certo? Estão me ouvindo? Sim, Gerson. Também gostaria de agradecer a presença aí de Simone e de Sandro, que são convidados da Secretaria de Desenvolvimento Social, e de Cristiane e Leila, referentes a convidados da Secretaria de Educação, que estão representando aí o secretário. Ah, que bom. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Importantíssimo que haja essa interlocução entre as secretarias, para que isso seja bem-sucedido. É importante a presença da professora Regina e essa apropriação desses dados, né? Eu achei bem interessante também o que Gerson apresenta da caracterização da cidade, os aspectos culturais. A gente sabe que essa apropriação também das características culturais da cidade é muito importante, é um viés importante, onde você pode fortalecer essa identidade e trazer à sociedade, né, sobretudo esses estudantes, para esse entendimento do que é Aracatu, do potencial de Aracatu e da possibilidade de projetar Aracatu com todo esse potencial que o Vigílio colocou. Agradeço a todas e todos. Não temos mais perguntas. Por nós, do Bahia no Clima, nós damos por encerrado o seminário, agradecendo. Por favor, Vigílio, você quer acrescentar alguma coisa? Não, somente agradecer também, agradecer à Prefeitura de Aracatu por ter aceitado esse desafio, ao secretário, à sua equipe, né, o Júnior, enfim, vamos continuar dialogando, né, e vamos em frente. É isso aí, gente. Um abraço a todas e a todos. Um abraço.
Tchau, gente. Sucesso aí. Temos muito trabalho, né? Virgílio, Letícia. Com certeza, Galindo. Com certeza, É isso Galindo. aí. Isso é bom. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. E o que é mais gratificante é que é um trabalho cujo resultado não fica só na nossa geração, né? Exatamente. Exato. Para o futuro aí da humanidade. Muito bem Valeu. colocado. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Galindo. Tudo de Tudo bom. bom. Até a Tchau. próxima. Até. É.